A grande verdade é que quem teve o meio-campo composto por Lucas Moura, Rafael Veiga e Garro mitaram. Coloca aqui nos comentários quantos pontos você fez na rodada anterior que a gente vai conversar. E este é o vídeo de dicas para você mitar nessa rodada 31 do Cartola FC 2024. Nesse vídeo aqui a gente vai analisar os jogos, a gente vai falar do saldo de gols, de equipes que podem poupar, sim, algumas equipes podem poupar, e de equipes aí que estão brigando muito, tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela. Então é só o começo, fica comigo até o final, não muda de canal, eu sou o Glauber, o bom de bola, e vou te ajudar a mitar nessa rodada. Tá só começando, vem comigo. Sempre importante falar para você me acompanhar no Instagram, que é a minha rede social mais ativa, o Bom de Bola. Então me acompanha por lá, tem conteúdo todos os dias sobre futebol de uma maneira bem humorada, com análises, com sugestões, com palpites, pitacos, tudo mais. Então me acompanha, tá escrito aqui o Bom de Bola para não perder conteúdo, até porque esse time aberto a gente sempre coloca por lá também atualizado e você fica por dentro das informações ali de última hora também. Fechou? Outra coisa não menos importante é o seu like, por favor, deixa ele agora, me ajude a bater 1000 likes nesse vídeo no mínimo, porque você nos ajuda a continuar sempre trazendo dicas, análises e lives aqui, toda rodada a gente faz e a gente vai começar analisando os jogos. Então deixe seu like, é de graça, se inscreva no canal, é de graça para não perder conteúdo toda semana, ative as notificações, é muito importante você fazer isso para que seja notificado na palma do telefone aí de todas as novidades, fechou? Vamos começar aqui. Este jogo nós teremos aqui 3 jogos começando no mesmo horário, o que é muito bom, e destes 3 jogos eu considero ali 2 favoritos. Um dos favoritos aqui é exatamente o time do Grêmio, já dentro da nossa análise. O Grêmio que vai pegar o praticamente virtualmente rebaixado Atlético Goianiense, que já foi dito até pelo próprio presidente, já está trabalhando na temporada 2025. Então o Grêmio é um time que é o 12º colocado, é um time que deve ser visado, né? Vem de uma derrota no Grenal, mais uma para o Inter, já era esperado pelo que o Inter vem desempenhando, mas o Grêmio aqui ele é bem favorito diante do Atlético Goianiense, com boas possibilidades para a gente pensar em minimamente uma peça ou duas ali defensivas, alguém para você tentar pegar um saldo de gol, não que o Grêmio seja maravilhosamente consistente defensivamente, porque não é, mas porque o Atlético Goianiense é um time que tem tido muitas dificuldades de fazer gols, inclusive na última 0 a 0 não foi placar também, foi nota para os jogos ali entre Atlético Goianiense e Cuiabá. Então o Grêmio é um time que é favorito nesse confronto e nós saberemos exatamente a escalação do Grêmio, porque esse jogo acontece na Arena do Grêmio às 16h30, legal? Então o Grêmio é um time que a gente vai explorar. Aqui a gente tem o Vitória contra o Fluminense, o Vitória que vem de uma vitória, de um triunfo aí, e o Fluminense vai ter aí, inclusive, tem jogo atrasado no momento que você tá, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas ainda vai enfrentar o Atlético Paranaense em jogo atrasado e precisa vencer o 15º colocado. Então é um jogo ali de 2 times que estão na parte de baixo da tabela, não são jogos assim, nossa, que maravilhoso, então a gente deixa meio de lado. Esse jogo também acontece no Barradão às 16h30. E aqui, pessoal, aqui a gente tem um jogo gigantesco e temos a excelente notícia de sabermos de forma oficial quais são as escalações. Saberemos de Palmeiras e de Fortaleza. Isso é muito bom. O Palmeiras, que é o 2º colocado, vem de uma vitória, mais uma vitória maiúscula. O time do Palmeiras é o time que mais gols marcou no campeonato. O Palmeiras é o time que mais gols marcou no campeonato, o time que menos gols sofreu. E sempre quando a gente observa um time que tem esse equilíbrio no topo da parte de cima para fazer gols e não sofrer, esse é o time que está mais ali na briga, sujeito sem dúvida a brigar pelo título independente da competição. Esse é um padrão e a gente consegue observar muito forte isso no Palmeiras. O Botafogo vem de um deslize, já já a gente fala, e o Palmeiras é favorito diante do Fortaleza. Fortaleza que também vem de um resultado muito ruim jogando em casa, ainda assim se mantém ao 3º colocado e pro que é esperado, a expectativa em relação ao Fortaleza, faz um excelente campeonato, o melhor da história nos pontos corridos aqui do Fortaleza, mas o Palmeiras é favorito. Esse jogo é na casa do Palmeiras, é no Allianz Parque. Palmeiras favorito, um time a ser explorado defensivamente e ofensivamente, sem dúvida alguma. Então essa é a boa notícia, nós teremos 2 times ali favoritos e sabendo ali as equipes que vão exatamente seguindo esses jogos aí todos. Não teremos jogos no domingo, né, por conta das eleições. Seguimos aqui com o Flamengo, que vem de uma classificação para a final da Copa do Brasil contra o time do Galo, do Atlético Mineiro. É o 4º colocado, o time do Flamengo, favorito sem dúvida alguma diante do Juventude. O Juventude pela primeira vez tomou 5 gols ali em casa, né, contra o Palmeiras. O Flamengo aqui é favorito sem dúvida alguma contra o Juventude. Então é muito para ajudar para a gente explorar defensivamente, a possibilidade de saldo de gol, ofensivamente também. O Flamengo 14º colocado e o Juventude é o 10º.
Flamengo quarto colocado, Juventude 14º. Flamengo muito favorito. A gente tem que observar as peças do Flamengo, qual Flamengo que deve ir a campo ou não, mas se os jogadores forem a campo, um Arrascaeta que precisa jogar mais bola, hein, Arrasca? Vamos ver qual é o time do Flamengo que vai a campo, mas dá pra gente explorar. Atlético Paranaense e Cruzeiro. O Atlético tá numa campanha muito ruim. O Atlético Paranaense joga em casa, é um time que cria muitas oportunidades, mas tem muita dificuldade de fazer gols. É um time que finaliza muito, mas perde muitos gols. E o time do Cruzeiro que ainda não venceu sob o comando do Fernando Diniz, e que nesse padrão Fernando Diniz nada muda, não é novidade, é um time que costuma ali fazer o seu gol, minimamente um golzinho, mas sempre também toma gol. Então, esse é o recorte das equipes comandadas aí pelo Fernando Diniz. É um jogo com tendência de gols para os dois lados aqui, pelo menos é o que eu acredito. Atlético Mineiro e Inter, vamos observar um jogo muito interessante. O Galo completo é um time forte. O Inter vem numa pegada muito boa. Pelo Campeonato Brasileiro, há 10 jogos consecutivos, o Inter não sabe o que é derrota. Então é um momento muito bom para o time do Internacional. E vai pegar esse Galo. O Galo está ali dividido entre as competições. O Galo está na Copa do Brasil, ele tá vivo nas três frentes, faz frente às três competições: Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, que ele já meio que largou de mão, tá priorizando Copas, o que eu acho que na posição do Campeonato Brasileiro tá muito bem. Estrategicamente é um pensamento correto na minha ótica, não sei se você concorda. O Atlético Mineiro, nono colocado, jogando contra o Inter. Acho um jogo aqui com a tendência de gols. O Inter é um time que vem fazendo gols, vem criando boas chances. O momento, como eu falei anteriormente, é muito bom. E o Galo, eu não sei se vai com o time titular aqui, tá? Não sei mesmo, porque o time do Galo tem jogo... tá nas eliminatórias aí contra o River Plate. O primeiro jogo é em casa. Depois o Galo vai jogar aqui e depois ele vai jogar fora de casa contra o River Plate. Então existe uma grande possibilidade do Atlético Mineiro não ir com o time titular aqui, a depender do que vai acontecer no primeiro jogo, no resultado do primeiro jogo, mas é o que eu acho. E aqui a gente pode olhar para o Internacional de uma maneira mais ousada, até para quem quiser diferenciar, tirar pontos e tudo mais, tá legal? Então peguem análise, essas análises são importantes. É muito mais importante você fazer uma análise pré do que você chegar e pegar um time. Nem sempre a gente acerta a mão no time. Foi uma rodada muito boa, né, para a maioria na última, mas é importante as análises para que vocês já cheguem mais ali por dentro do que está acontecendo. Então não esqueçam de deixar o like, é muito importante. Teremos o Bragantino que tem possibilidade de ser rebaixado, desempenho terrível. Nos últimos 5 jogos, observem, nenhuma vitória. O Botafogo deixou escapar um jogo maluco contra o Criciúma, decepcionou muito o time do Botafogo, ficou no 1 a 1 ali contra o Criciúma. E vamos ver também, o Botafogo é um time que pode poupar jogadores. Por quê? Porque o time do Botafogo está na Libertadores e nesse período, o mesmo que eu falei do Galo se aplica para o Botafogo. O Botafogo ainda vai jogar e aí tem o jogo do Brasileiro e depois tem um jogo de retorno ali pela Libertadores aí contra o Peñarol. Então é pra gente ficar de olho nesse time do Botafogo, só que o Botafogo ainda é líder com 1 ponto de diferença em relação ao Palmeiras. Só que ele não pode cochilar, né? Imagina o pesadelo que aconteceu na última temporada se repetir. Então o torcedor alvinegro aí, o botafoguense, não tá legal, não tá muito legal, não sei, pode estar pensando aí o que aconteceu na última temporada. But o time do Botafogo tem que se ligar nisso e é real. E vai ter o confronto na rodada 36, que nós não saberemos se vai ser remarcado ou não, mas rodada 36, Palmeiras joga contra o mesmo Botafogo em casa. Então, um jogo dificílimo. E aí, tudo isso tem que ser considerado. Vamos aguardar o time do Botafogo. O Botafogo indo titular, favoritíssimo aqui contra o Bragantino. Não indo, não sabemos como é que vai ser. Ok? Como eu falei, não teremos jogos no domingo, mas teremos jogos na segunda, né? E aí a gente tem no sábado Criciúma, deixa eu limpar aqui, Criciúma e São Paulo que vem de uma ótima vitória contra o Vasco. Aqui uma informação para vocês: o Criciúma é o time que tem o XGA mais alto jogando em casa. O que é XGA, Glauber? Que eu não sei, eu tô aqui para te explicar, para te orientar. XGA é uma métrica que mensura o time que defensivamente se comporta de forma mais exposta. É um time que é mais suscetível a levar gols, que proporciona espaços, os adversários criem chances de qualidade para fazer gol. Então, é esperado nos jogos que o Criciúma atua em casa, uma média, eu vou dizer exatamente ali, de 1,62 de gols sofridos do Criciúma.
e é um time que normalmente sofre gols. Então é uma oportunidade para o São Paulo, que tem um foco apenas no brasileiro, de talvez reeditar uma boa atuação como fez na última rodada perante o Vasco da Gama. Então o São Paulo é um time que de uma forma mais ousada, nomes ali na frente podem aparecer. Defensivamente o Criciúma é um time que, como vocês viram na última rodada, é um time que normalmente faz gols, então é um pouco mais difícil. E na segunda teremos 2 jogos apenas e que fecham a rodada. A grade é completa, todos os jogos serão válidos. Nós teremos na segunda-feira Cuiabá e Corinthians, e aqui 2 times que brigam pela permanência. Virtualmente o Cuiabá já está rebaixado, o Corinthians tem mais chances. No entanto, a gente tem um confronto de 19º, o Lanterna, contra um 17º Corinthians. Para mim, Corinthians favorito, Corinthians que ficou devendo muito, o Ramon errou muito, inclusive, nessa semifinal da Copa do Brasil, com um homem a mais, não conseguiu fazer gols, fugiu do padrão que vinha acontecendo. Mas para mim o Corinthians é um time que, sim, tem que vencer esse jogo com o Cuiabá se quiser se manter. Se não vencer o Cuiabá, não tem nem churumela. Ah, mas não tem que ganhar esse jogo, tá? Tem melhor elenco, enfim, e vem num momento melhor em Campeonato Brasileiro em termos de performance do que o Cuiabá. Então é isso. E o Vasco da Gama contra o Bahia, o Vasco foi eliminado, fez um jogo bom contra o Galo, né? O Hulk achou aquele gol e é o diferencial, ele é o diferente, e o diferente faz a diferença, desculpa a redundância, mas é isso. O Vasco contra o Bahia, eu acho que é um jogo bem interessante, um jogo para gols. 10º colocado Vasco, 7º colocado Bahia. Acredito que um jogo tendência de gols aqui para a rodada. Um Verratti, sempre um jogador de muita referência. O time do Bahia, tudo ali seria um pouco mais de aposta. Vamos agora para o campinho para a gente falar dos nomes. Estamos aqui junto, vamos começar falando dos goleiros para a rodada. Em cima do que a gente falou de goleiros, eu já quero falar para vocês na linha ali do saldo de gols. Dentro da análise que a gente fez dos jogos, a gente já tem uma ideia sobre a questão do saldo de gols. E aí, falando de saldo de gol, eu digo para vocês que é o seguinte: acho interessante a gente observar o saldo de gol dos Palmeiras, o saldo de gol do Flamengo, o saldo de gol do Grêmio. Esses times aqui tem saldo de gols assim interessante, que são os mandantes, né? Então, dos mandantes, para mim, são os saldo de gols ali mais interessantes para esta rodada, certo? Dos visitantes, a gente poderia olhar para um Botafogo, para um Corinthians, para um São Paulo. Acho que seria muito mais nessa linha em termos de SG, tá? Mandantes aqui, essa parte de cima, para mim, Grêmio, Flamengo e Palmeiras. E estatisticamente os mandantes têm sempre melhores números no quesito vitórias, no quesito não sofrer gols e no quesito marcar gols. Então isso é sempre muito importante e interessante da gente observar, tá? Sobre essa questão do saldo de gols e nesta linha que eu falei para vocês, embora não... Vou falar aqui também de uma forma mais ampla, né? Vamos falar aqui dos goleiros para rodada. O Everton, para mim, sempre é um goleiro muito bom. Por quê? Porque é um goleiro que é seguro, é um goleiro que tem um índice interessante ali de defesas. Só que o time do Fortaleza é um time que não cede tantas defesas assim, é um time que é muito mais pragmático, ele joga muito de forma reativa, então é muito no contra-ataque. Então, o Everton para mim sempre é um bom nome, jogando em casa ou fora, ele mantém uma média, certo? O John do Botafogo é um goleiro de um risco maior, e até porque a gente não sabe exatamente se vai para o jogo ou não. Então, se ele for para o jogo, eu acho uma boa alternativa, uma boa opção, porque o Bragantino é um time que precisa vencer e é um time que finaliza, tá bom? Outra opção que eu vejo para a rodada é a opção do Marquezinho do Grêmio. Embora não seja um goleiro com números expressivos, para este confronto eu acho um nome bem interessante, porque o Atlético Goianiense não faz gols, é um time que cede defesas, tem tido dificuldades, e o Marquezinho ele pode aparecer como um nome diferente para a rodada. Temos o Rossi do Flamengo pela questão do saldo de gol, e ele tem feito bons jogos pelo lado do Flamengo. Um goleiro que deve trabalhar bastante na questão das defesas é o João Ricardo, que é o goleiro com o maior número de defesas do campeonato, certo? Deixa eu acrescentar aqui. João Ricardo é o goleiro com o maior número de defesas. O Palmeiras é o time que mais finaliza no campeonato e é um time que
vai finalizar, vai exigir muito João Ricardo. É muito difícil ter esse jogador, mas é aquele goleiro kamikaze que eu sempre indico. E aqui, mais uma vez, importante a gente observar o Cássio, né? Mesmo falando e na análise, acredito que é um jogo para gols. O Atlético Paranaense é um time que tem dificuldade de fazer gol, mas é um time que finaliza muitas vezes, cede muitas defesas, e o índice e o número de defesas aqui do Cássio jogando como visitante tá bem interessante. Então o Cássio é um goleiro super diferente aí para a rodada, para quem quiser. Eu vou colocar a princípio aqui o Everton do Flamengo no meu gol. É um goleiro que normalmente eu tenho bastante segurança no Everton, tá? Na última ele tomou 3 gols, mas foi aquela coisa, né? Seguinte, vamos aqui falar dos laterais para a rodada. Vocês vão falar que a gente deu a dica do Bernabé e o cara arrebentou, hein? 13.80. Quem foi com o Bernabé? Coloca aí nos comentários. Tava nas dicas, a gente colocou. Escalei? Não escalei o Bernabé, mas a gente analisou. Então é isso. O time é muito você pesar a mão. Eu não escalei o Bernabé, não. Mas a gente deu de dica, a gente falou que era uma opção muito boa. Para essa rodada, então sim, o Bernabé vai estar, o momento dele é excelente. O William do Cruzeiro, ok, pode ser uma boa. Sem SG, 4,50. Uma boa possibilidade para a rodada. O Esquivel é um nome que vem fazendo média. Observem, 7,40, 5,10, 4,50, 7,30. Um cara participativo e mesmo o time do Atlético vindo muito mal, ele mantém uma consistência interessante. Um cara que tem 4 assistências, 48 desarmes, 24. Então para cada uma falta que ele comete, ele já te entregou 2 desarmes. Eu acho um nome interessante, mas pensar em saldo é um pouco mais difícil. Reinaldo é uma peça interessante pra gente olhar nesse time do Grêmio. Por quê? Porque ele é o cobrador de pênalti do time do Grêmio. E o Grêmio vai na linha daqueles melhores saldo de gols aí pra rodada. Então eu não vou me preocupar muito dos defensores. Vou colocar o Reinaldo aqui. Eu acho uma opção legal. Tem feito um campeonato honesto pra rodada. E eu acho ele um nome bom, tá? Então eu vou com o Reinaldo aqui a princípio. Outros nomes. Não sei quais são os laterais do Flamengo pro jogo contra o Juventude. Mas o nome do Ayrton Lucas é um nome muito bom. O Alexandro fez uma pontuação muito baixa, estava no meu time exclusivo, tinha um potencial muito grande, mas não começou jogando, eu fui prejudicado no time exclusivo, um dos nossos eu coloquei o Alexandro, que tinha um potencial alto. Ayrton Lucas contra o Juventude eu acho um ótimo nome para a rodada, não vejo assim uma rodada, nossa, que sensacional para laterais, até aqui não. Faço uma menção aqui para os laterais, Caio Paulista e Marcos Rocha, ou Giai, ou Maicon, quem for pro jogo, vamos saber o time do Palmeiras que vai a campo, tá? Mas também não vou inventar aqui, vou colocar o Ayrton Lucas aqui nesta rodada com o nosso querido Reinaldo, beleza? Vamos aqui agora falar dos zagueiros. Gomes, mais uma vez para mim, unanimidade para a rodada. E aí, no mínimo, aqui a princípio já tenho 2 defensores do Palmeiras. Sempre difícil, né? Léo Ortiz eu acho uma opção boa para rodada contra o Juventude. Acho que tem uma boa chance aqui do saldo de gol do Flamengo, que fez inclusive um esquema muito bom, né? A tática do Felipe Luiz se agarrou na Copa do Brasil a fechar ali a casinha contra o Corinthians, deu muito certo. Rodada sempre complicada para zagueiros. Até o Léo Pereira eu acho uma opção boa, embora eu goste mais do Léo Ortiz. Ainda vai estar... Vou estudar um pouco mais a rodada, tá? Eu não tô chegando aqui de paraquedas, já dei uma olhada nas possibilidades aqui. Vamos olhar aqui, eu vou fechar com o Ortiz, tá? Felipe Luiz do Flamengo para mim uma boa, Abel do Palmeiras uma boa. Vai ter um jogo difícil contra o Fortaleza, mas acho uma boa para a rodada. Renato Gaúcho contra o Atlético Goianiense, uma boa pedida também, tá? Uma boa pedida. Eu vou colocar o Gaúcho aqui a princípio. Vamos lá, Lucas Moura, um ótimo nome. Veiga, acho que tem que ter um meia do Palmeiras aqui mais uma vez. Tem que ter. Quem não teve esse cara, o Veiga, se deu mal na última. A gente escalou ele no time exclusivo, a gente falou. E falamos também que outros meias eram uma boa. Felipe Anderson, que foi muito bem, quase 10 pontos. O Richard Rios também foi muito bem. Então, meias do Palmeiras para esse jogo aqui contra o Fortaleza, tem que ter. Eu terei, certo? E o Veiga para mim é uma unanimidade. Não é porque ele fez 24
27 pontos, não é? É pelo posicionamento, pelo momento, tá? Então isso tudo conta. Lucas Moura contra o Criciúma, eu acho uma opção boa pra rodada. O Arias contra o Vitória é um nome bom, sempre o Arias é um bom nome, sempre. Embora normalmente ele performe melhor jogando em casa, aqui a média 7, a média 6, é um jogador interessante. A Arrascaeta tem que jogar mais bola, mas diante do confronto é um nome muito bom, alguém ofensivo aqui do Flamengo. Se você não tem atacantes ali confiáveis, porque o Pedro tá fora e outros também, no momento não é tão bom, o Arrascaeta é uma figura legal aqui do time contra o Juventude. O Garro, embora os jogos do Garro eu goste sempre mais, e é fato, as pontuações do Garro são melhores quando ele joga em casa. Eu não sei, por uma questão de adaptação, de outro tipo de solo, ele não performa tão bem pro Fantasy, mas sim, o Garro é um bom nome e o Corinthians é favorito. Nesse jogo aqui, Nicão chama a atenção. O Atlético, mesmo não tendo não tá fazendo gols, tá criando chances, e o Nicão vem de uma rodada que ele retornou, tava fora, não estava sendo aproveitado. Na última ele fez gol, fez assistência, deu assistência, 16 pontos, e pode ser uma boa contra o Cruzeiro, onde pouco tempo lá esteve. Então o Nicão é uma opção boa. O Matheus Pereira voltou a pontuar bem. Em todas as rodadas eu falei, até que ele volte a pontuar, eu não vou falar e nem vou indicar. Ele voltou depois de um tempo. 9,50. Esse jogo é um jogo aberto, ele pode aparecer. Falo pra vocês, Felipe Anderson é uma boa também. Vejo um poder legal aí pra meias. O Alan Patrick decepcionou na última na pontuação. Tava escalado no meu time exclusivo. E não muitos de vocês foram com o Alan Patrick, ele tinha um potencial alto. Inclusive, mas olhando e analisando o jogo, ele participou muito bem do jogo. E se vocês prestarem atenção no único gol que aconteceu, ele teve a participação. Ele foi o cara do terceiro passe, mas por pouco. Inclusive, alguns aplicativos notificaram que o gol era do Bernabé, porque quem deu assistência para o Bernabé foi o Alan Patrick. Só que no chute, na finalização do Bernabé, o Borré desviou. Então, por isso que não contabilizou. Se o Borré não tivesse ali, o gol era do Bernabé com assistência do Alan Patrick. E aí todo mundo ia estar minimamente ali, ok, né? Ele faria para mais de 5 pontos. Então, o Alan Patrick tá jogando bem. Se o Galo for reservas, eu acho que deve ir com um time mistão aqui. E o momento do Inter é bom. Eu ainda digo, pra mim, uma boa opção o Alan Patrick. Outro nome, o Alcaraz. O Alcaraz tá fazendo bons jogos. E pro Fantasy ele tá bem, ó. 10 pontos, 2,60, 14,60 e 6,20. E com baixa minutagem. Então, olho no Alcaraz. Richard Rios também pode ser uma boa. Mateuzinho tá sempre pontuando aqui, 3,90, tal. Não é tão animador. Meias do Grêmio, muito boas opções para rodada. Cristaldo, se o Monsalve for para o jogo, uma boa também. Então gosto dessas possibilidades aí para a rodada. Eu vou escalar o Cristaldo aqui a princípio. Tá fazendo um ótimo campeonato e contra o Atlético Goianiense acho que tem que ter um atacante do Grêmio. Borré vem fazendo ótimos jogos, é uma boa. Verrete contra o Bahia, acho um bom nome, é o cara do pênalti. E por uma tendência de gols aqui, eu acho que é um nome interessante. Contra o Cuiabá, ainda vou chutar um pouquinho mais essa possibilidade, tá? Ó, Michael pode ser um nome interessante se for pro jogo contra o Juventude. Luciano, que a gente falou que era um nome diferente, foi muito bem. Contra o Criciúma, a princípio vou ficar de fora do Botafogo, acho que vai poupar jogadores. Estevão é unanimidade para a rodada. Eu vou colocar o Luciano do São Paulo nesse primeiro esboço. E de capitão aqui para mim, o Veiga é uma ótima opção de capitão. E o Estevão. Mas eu vou deixar a faixinha no Estevão, tá? O Everton no gol, Ayrton Lucas do Flamengo, Reinaldo do Grêmio na zaga, Léo Ortiz Flamengo, Gustavo Gomes Palmeiras, treinador Renato Gaúcho. Meio campo, Veiga do Palmeiras, Arrascaeta do Flamengo, Cristal do Grêmio. No ataque, Bright White do Grêmio, Luciano do São Paulo e Estevão do Palmeiras de capitão, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ficar de olho nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram, o Bom de Bola. A gente vai falar o horário da live da sexta, do primeiro tempo, da live fechamento no sábado, tá bom? Deus abençoe você, sua vida, sua família. Vamos pra cima, vamos mitar. Valeu, tchau.